Hoje eu vou te contar uma história de uma mulher que se apaixonou por um homem invisível. E sem saber, eles acabaram... Calma. Quer saber mais dessa história? Então continue assistindo o vídeo. Fala, gafanhotos! Beleza? João na voz. E seja muito bem-vindo ao canal Um Pouco Resumido. Bom, a história começa com Louise contando ao seu bebê chamado Angel que o seu pai era um mágico especializado na arte do desaparecimento ou do escapismo. Eles se amavam muito, faziam shows incríveis no palco. Só que um certo dia, ele foi fazer uma das suas apresentações e nunca mais apareceu. Depois disso, todos achavam que ela havia enlouquecido. Então ela foi mandada para um manicômio. Só que as pessoas não sabiam que ela estava grávida. Só que havia um detalhe, o seu bebê era invisível. Só que isso para ela não importava, ela o amava de qualquer maneira. E diferente das outras mães, quando ele chorava, ela não sabia se ele queria comer ou se ele queria apenas brincar. Mesmo sem ver o seu filho, ela o ensinou tudo da vida. Só que ela lhe disse que ninguém poderia saber da sua existência e que isso era um segredo dos dois. Eles passam o dia juntos jogando e fazendo coisas divertidas. Louise conta que quando ela era criança, ela tinha medo de árvores e ela tinha a impressão de que as pessoas se escondiam atrás delas. Algum tempo depois, chega o aniversário do garoto invisível e no dia seguinte, ele começa a observar pela janela e ver o que tinha além daquele quarto. Ele vê algumas pessoas, só que a sua mãe lhe diz que ele nunca poderia falar com nenhuma delas, porque elas teriam medo dele. Só que como toda criança, a curiosidade do pequeno era bem maior. Então ele passa a observar uma pequena garota. O Angel queria muito poder se olhar no espelho e ver a sua aparência. O garoto invisível começou a fazer desenhos da garotinha que ele costumava olhar pela janela. Algum tempo depois, percebendo que a sua mãe estava bastante cansada, ele aproveita que ela estava dormindo e sai do quarto. Tudo era muito novo para ele. Ele vai até o jardim e ele vê a garotinha que ele estava observando pela janela. Ele se aproxima da Madeleine, que é deficiente visual. E de repente, ela escuta uma voz lhe dando bom dia. E para sua surpresa, ela não fica assustada. E também lhe dá bom dia. E a partir daí, os dois se tornam bons amigos. O Angel estava muito empolgado por ter conhecido a Madeleine. E agora, ele tem certeza de que ele existe para o resto do mundo. No dia seguinte, eles se encontram novamente e começam a brincar de pique-esconde. E o Angel usa todas as suas habilidades por não poder ser visto por ninguém. Os anos se passam e com isso, a puberdade também aparece para os dois. Eles continuam amigos e depois de anos, a Madeleine pede para que o Angel lhe desse um beijo. Depois disso, ele começou a descrevê-la para que ela pudesse conhecer os seus traços. Depois de tantos anos, a mãe do Angel continuava da mesma forma, praticamente vegetando. Então seu filho começou a ler para ela uma história sobre um príncipe que se esqueceu de quem ele era, até encontrar uma garota perdida que também era uma princesa e que também havia se esquecido de quem ela era. Só que agora eles estavam juntos e não se sentiam mais esquecidos. Ao contrário da Louise, que parecia estar cada vez pior, a Madeleine, por sua vez, recebe uma notícia de seu médico de que ela poderia voltar a enxergar. Só que dessa forma, ela descobriria que o Angel era na verdade um garoto invisível. E isso deixou o rapaz bastante nervoso, porque ela descobriria toda a verdade sobre ele. Só que a pequena o acalma dizendo que ela gosta dele do jeito que ele é. Então os dois se despedem da forma como eles sempre faziam, brincando. Por fim, os dois dizem que se amam e a Madeleine vai em busca do seu tratamento. Nas manhãs, ele ia até o jardim onde ele e a Madeleine costumavam brincar juntos. Certo dia, ele recebe uma carta da jovem, que dizia que ela sentia muito a sua falta. Ela também disse que a sua cirurgia teve algumas complicações, então ela tinha que ficar por mais um tempo fora. À noite, a Louise pede para que o seu filho se deitasse ao seu lado, e ela diz ao garoto que quando ela partisse, que ele não deveria mais se esconder do mundo. Ao acordar na manhã seguinte, ele vê que a sua mãe havia falecido. Depois disso,
ele vai até uma cabana para relembrar dos seus bons momentos com a Madeleine. Então ele decide invadir a sua antiga casa. Ele encontra todos os móveis cobertos com lençóis e não parecia que a Madeleine iria voltar. As semanas se passam, os meses e até mesmo os anos. E agora a sua voz estava diferente e ele já não era mais um garoto. A Madeleine retorna à sua antiga casa. Ele fica muito feliz ao vê-la. Assim como Angel, ela também estava bastante diferente. E agora a moça parece enxergar. Só que agora ela parecia ser uma pessoa triste, como se algo estivesse faltando em sua vida. Mais tarde, ela vai até o túmulo da mãe do Angel e deixa uma carta. Depois que ela vai embora, ele pega essa carta e nela estava escrito que ela estava de volta e que ela gostaria de vê-lo. Bom, resumindo tudo, o Angel começa a observá-la sem que ela percebesse, porque ele tinha medo de revelar a sua identidade. O Angel também escreve uma carta para Madeleine e nela ele diz que ele gostaria de encontrá-la. Só que ele pediu para que ela fosse com os olhos vendados, com os olhos fechados. E essa era a única maneira que ela poderia vê-lo. Os dois se encontram e começam a conversar como antigamente. E logo depois disso, os dois vão para a cama. E a Madeleine diz que apesar do seu cheiro estar diferente, a sua essência ainda continuava a mesma. O fato é que depois de tantos anos separados, eles finalmente conseguiram ficar juntos. Depois disso, ela lhe conta como ela se sentiu quando ela o viu pela primeira vez. E ela diz que foi como mágica. No dia seguinte, ele a levou para um outro lugar. E sim, ela ainda estava vendada. E quando eles chegam no local, ela vê que ele a levou para a cabana, onde eles costumavam brincar. E quando ela tira a venda e olha ao seu redor, ela não encontra ninguém. A noite chega. Ele coloca um lençol em seu corpo para que ela finalmente pudesse descobrir a sua identidade. Ela tira o lençol e fica bastante surpresa. Só que ela não fica assustada ou sai correndo. Ela só não entendia como que isso era possível. Então ela diz que por ele, ela poderia viver com seus olhos vendados, como na sua infância em que ela não conseguia enxergá-lo. No dia seguinte, o Angel havia partido. Ele deixou uma carta dizendo que ela seria bem mais feliz sem ele e que ele não queria que ela sofresse por sua causa. Então ela vai em busca do seu grande amor. Ela vai até a cabana, até o bosque e durante todas as manhãs ela sai em busca do Angel, até que ela o encontra em um lago. Ele havia pulado para tentar tirar a sua própria vida. Então imediatamente a Madeleine pula para salvá-lo. E ela faz de tudo para reanimá-lo, que felizmente funciona. Depois disso, ela disse que o ama e que ela nunca o deixará na vida e que era melhor que ele se acostumasse com isso. Bom, depois desse ocorrido, nós vemos que a Madeleine estava grávida e nós vemos também que ela havia usado uma maquiagem para vê-lo melhor, para identificá-lo. O casal estava muito feliz pelo seu bebê. E não, ele não era invisível. Por fim, nós vemos que o Angel e a Madeleine agora ganhavam a vida trabalhando com mágica, assim como os pais do Angel. E aí, o que você achou do filme? Curtiu? Então já se inscreve aqui no canal e já vai deixando aquele likezão maroto. Até o próximo resumo. Valeu!